Olá, bom dia. João de Oliveira, agrônomo, mestre em desenvolvimento rural. Hoje eu venho falar para vocês sobre o metro quadrado mais feliz da sua casa, a respeito do tempo para o desenvolvimento das plantas. É interessante esse tema. Eu como agrônomo, a gente na faculdade estuda e também na vida, que eu sempre acompanhei lavouras, cultivos no geral, plantas, né, flores e tudo isso. Eu vou compartilhar com vocês as percepções a respeito de tempo. As pessoas plantam sementes ou mudinhas e esperam que aquilo de um dia para o outro já tenha algum resultado. Eu já ouvi histórias de pessoas assim, colocam uma semente de milho, do que for, de soja, de feijão no chão, ou de batata, né, que é uma batata mesmo, o tubérculo é a semente, e colocam ali e começam a fazer buraco para ver como é que ela cresce, né? Que é um erro, que a gente tem que deixar a planta quieta. A planta, as sementes, elas têm uma coisa muito sábia, que na quietude elas crescem. Tá? Na quietude a gente cresce. Quando a gente se acalma, reduz 50% das palavras que fala durante o dia, assim como 50% dos movimentos, você se desenvolve. Tá? Mentalmente repita uma oração, repita um mantra. Tá? Fica a dica, ó. 3 coisas. Reduza as palavras a 50% usando a cabeça, inteligência. Use a metade do tempo que você usa para falar durante o dia, use só metade. E também o mais quieto possível. Assuma o controle do seu organismo e mexa-se os 50% do que você se acostuma a mexer de um dia para o outro. E a outra é que ocupe a sua mente com uma oração simples. Como eu sou cristão, eu repito mentalmente Jesus, gratidão, né? Paz. Alguns santos da devoção, São Francisco, por exemplo, a oração de São Francisco, é uma coisa que traz muita saúde, ajuda muito a gente. Então, o tempo que as plantas usam para se desenvolver é um tempo próprio delas, né? Eu estou falando isso pelo seguinte, olha só, 2 meses atrás fizemos uma poda nesta parreira que temos aqui em casa, certo? E ontem já o rapaz com o qual eu trabalhei, o Carlos, ele já me telefonou para ver, e aí como é que estão, né? Como é que estão, né? Bom, aqui temos um cacho aqui, ó, na minha mão, tem um cacho. Esta é uma uva, é uma planta de uva que é bom para vinagre, tá? Não é para consumo humano. Tá? Aqui eu tenho mais, aqui estão mais altas, né? Aqui tem uns cachos, aqui tem um cacho, se eu consigo mostrar para vocês. Aqui tem um cacho, certo? Tem um cachinho já. Essa é uma para a gente comer. Essa é gostosa, bem docinha. Tá? Então o que acontece? 2 meses para estar nesse estado. Eu não fiz nada. E olha que estamos passando por uma seca, não? Está seco. Eu só apliquei um pouco de adubo aqui. Mas não choveu o que precisava. Precisa que tenhamos mais chuva para melhorar a produção. Agora tem uma característica, por exemplo, se aqui isto fosse uma lavoura, uma cultura de uvas em grande escala, a seca faz que a uva tenha mais quantidade de açúcares dentro do cacho, né, da uva, própria da frutinha, e ela, na hora de produzir vinhos e sucos, ela é muito mais doce. Tá? Então, quando vocês forem pesquisar sobre vinhos e sucos, pesquisem uva produzida em tal ano que houve uma seca. Melhor, mais palatabilidade. Isso também, repara como o tempo para se desenvolver, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um canteiro, tá? Eu faço um canteiro e eu quero plantar tomate, quero plantar alface, né? Vamos dizer por aí, cenoura, tá? E aí eu vou numa agropecuária e compro um saquinho de papel
e ali dentro vem um monte de sementes, e as sementes são bem pequenininhas, tá? Praticamente como se fosse a cabeça de um alfinete ou de um prego, tá? Pequenininho, pequenininho, é um negocinho pretinho, pequenininho. Aí você faz o seu canteiro, que é levantar uma cama, né, de terra assim, e ali você vai colocar uns risquinhos, né? Você manter a umidade, vai plantar as sementes e vai tapar elas com uma graminha para que não bate o sol, para manter a umidade ali. E tu vai ter que esperar um tempo para que essa semente vire uma muda. E esse tempo, quanto tempo é? 15 dias, 20 dias, 30 dias, dependendo se tem chuva, se conseguiu molhar, se está quente, se está frio, como é que foram as noites, tudo isso depende, tá? Geralmente, digamos assim, que são uns 15 a 20 dias. Muito bem, agora não, eu vou na agropecuária e lá tem uns isopor assim, ele tem umas mudinhas desse tamanho assim, então eu vou comprar aquelas mudinhas que ali já foi, né? Então quer dizer, o que acontece, tem muita gente que planta não fazem um canteiro, podemos fazer um canteiro, não fazem um canteiro e colocam num isopor que é próprio para isso, onde tem quadradinhos, onde se coloca um substrato e ali colocam uma ou duas sementes por buraquinho, e esperam desenvolver ali, daí tiram a de menor desenvolvimento e deixam só uma para que pegue melhor. E aí você vai fazer um transplante dessa mudinha para o teu canteiro definitivo, deixando claro um espaço adequado. Se for um tomatinho, tem que ter um espaço. Se for uma cenoura, tem que ter um espaço. Se for uma alface, tem que deixar mais espaço, porque a alface esparrama a folha. Então, tudo isso é muito interessante para ver o espaço. Tá? E falando de espaço, eu também já falei sobre isso em um vídeo anterior, tem uma planta aqui em casa que se chama orelha de elefante. Tá? O Sushi está cesteando hoje, não tenho meu colega de vídeo. Tem essa planta aqui, ó, chama orelha de elefante, gigante, tá? Olha só, orelha de elefante. Olha o espaço que ela ocupa. Ah, eu acho tão bonita essa planta, eu gostaria de ter em tal lugar. Pois então, tu tem que ter um espaço, porque olha como ela se esparrama. Ela cresce, os galhos dela, e ela se esparrama. Ela é um espaço decorativo muito bom. Por quê? Porque aqui nós temos um espaço, e aqui ela faz uma decoração. Tudo depende da planta que você escolhe. Por exemplo, nós temos aqui um chuchueiro. O chuchueiro também já está secando. O chuchu, ele se espalha muito, ele é que nem a uva, sabe? Precisa de um lugar para sustentar ele. E esse aqui é muito interessante, a gente plantou e ele morre, renasce, morre e renasce. Então tudo tem o seu tempo. Essa planta, ela tem o tempo dela. Ela mesmo que sabe, ela que conhece. Então é muito importante você saber o tempo que a planta vai desenvolver. Saber em que sentido? Ter paciência para esperar o resultado, tá? Vou contar para você um exemplo também. Quando a gente está no colégio, na infância, muitos de nós, com certeza, nos pediram para levar um copo, um pouco de algodão e 1 ou 2 grãos de feijão. Aí na aula a gente colocava água naquele copo, colocava o grão de feijão e ficava cuidando do feijão, tá? Naquele algodão. Aquilo ali era muito fácil, a gente via o algodão molhado e via aquela sementinha de feijão, ela soltando as suas primeiras raízes, né, radícula e tal, abrindo os seus cotilédones, da onde ela iria, da onde ela obtém a sua alimentação, para depois ela aparecer para as primeiras folhinhas, né, bem pequenininhas. Tudo isso levava um tempão, tá? Levava 15, 20 dias. Para 15 a 20 dias. Né? Leva tempo, leva um tempo. Aqui outro depende do clima. Tempo são os dias, são horas. E isso nos permite ver
que mesmo com uma época de alta tecnologia, onde a gente espera que as coisas aconteçam instantaneamente, na natureza isso não é bem assim. Tem coisas que acontecem instantaneamente, mas tem, no geral, tudo leva um tempo, tudo leva um procedimento. Até para você aprender alguma coisa, você tem que desaprender uma para aprender uma coisa nova, desocupar a mente de uma coisa para ter uma coisa nova. Então veja bem, quando você vai fazer esse metro quadrado feliz na sua casa, o fato de você ter um lugar aonde você vai observar que as coisas precisam de um tempo, isso vai reduzir o teu estresse, porque vai reduzir a ansiedade, que você vai querer que as coisas aconteçam rapidamente, você vai querer aplicar ideias antigas em coisas novas, você vai esperar que os resultados aconteçam logo. Eu queria isto para já. Eu quero que aconteça tudo agora, nesse momento. Não, não vou esperar nada. Então, o tempo que as plantas têm para se desenvolver nos mostra a importância da paciência. Muito bem. Então, vamos ter um metro quadrado feliz em casa? Um abraço, sucesso!